Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo aluno. Professora Iris aqui presente com vocês. Professora Elisângela, estamos na aula 4. Hoje nós vamos falar de um assunto que é continuidade, né? Estamos falando aí de hábitos positivos e negativos relacionados ao estilo de vida. Então, é uma aula que nós já vimos alguma coisa, hoje nós vamos só aprofundar. Seja muito bem-vindo, espero que vocês tenham feito o nosso jogo da velha da aula passada e que já estejam aí no ensaio para o mexa-se dessa aula que também promete. Isso, em todas as aulas vocês vão percebendo que tem uma ligação bem interessante e que a proposta é mudança de atitude, mudanças de hábitos, né? Já que a gente está falando tanto de mudança de hábito, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, prof? Sobre hábitos negativos e hábitos positivos, né? Relacionado ao estilo de vida. Exatamente. Então, já dá uma olhadinha aí na nossa temática de hoje. Olha aí o nosso slide. Então, como eu mencionei para vocês, a nossa temática de hoje é esta, né, da aula 4.1, estilo de vida e hábitos positivos e negativos. E, para isso, nós vamos trabalhar aqui na nossa agenda com alguns subtemas. Quais são eles, né? Você pode falar o primeiro, prof? Nós vamos estudar os componentes do estilo de vida. Maravilha. Qual é o segundo? Vamos falar também sobre os hábitos de vida negativo. O terceiro? Os hábitos positivos. E o quarto? Vamos falar sobre o pentáculo do bem-estar. Vamos trabalhar o pentáculo. Isso. E para isso, para a gente poder conseguir trabalhar essas subtemáticas aí, nós precisamos conhecer qual é a nossa habilidade da aula de hoje. E aí a nossa primeira habilidade é compreender, tá, os hábitos de vida positivos e negativos que estão presentes no estilo de vida, diferenciando os hábitos que influenciam negativamente e proporciona aí riscos à saúde, dos hábitos positivos que positivamente também contribuem para a saúde e a qualidade de vida da população. Olha só que legal. Como segunda habilidade, o que nós temos, prof? Nós vamos reconhecer e relacionar os hábitos de vida presentes no estilo de vida que afetam a saúde de forma negativa, valorizando a atividade física como um hábito de vida saudável que contribui para a saúde, longevidade e qualidade de vida. Bacana, prof. Então essas são as duas habilidades que nós pretendemos trabalhar hoje na nossa aula 4.1. E aí nós entramos na nossa primeira, né, subtemática aqui, que são os componentes do estilo de vida. O que essa imagem lhe remete? Ele é familiar? Você consegue já ter uma pequena noção aí sobre os componentes do estilo de vida? Como é que é? Então, nós vamos iniciar aí com algumas reflexões iniciais. Algumas perguntas que vão ser respondidas, né, ao longo da nossa aula, tá? Você vai perceber e vai conseguir já responder essas perguntas. Uma delas é: quais são os componentes do estilo de vida? Você tem ideia aí do que pode estar favorecendo um estilo de vida e esse estilo de vida ser um estilo de vida positivo? Nós temos também uma segunda pergunta. Qual é, prof? O que são hábitos positivos e negativos? Isso, a gente está falando dos hábitos. Será que você é um estudante que tem na sua rotina hábitos positivos ou hábitos negativos? Como terceira, né, questionamento que a gente vai conseguir compreender ao longo da aula é: o que é o bem-estar, né? Será que eu estou, se eu tenho, se eu não tenho, eu estou buscando ter um bem-estar? Então a gente vai procurar responder isso. E um outro questionamento: o que tudo isso tem a ver com a saúde, né? O que isso tudo tem a ver com a saúde? Então vem aqui com a gente, né? Foi bom, pode deixar o quadro lá no finalzinho, no fundo, sem problema nenhum. Então, quando a gente está falando aqui de saúde, não necessariamente, prof, a gente está falando de ausência de doença, né? Sim. A gente está falando aí de saúde, né? Que tem um questionamento aqui no finalzinho. A gente está falando aí de um equilíbrio, né? Mental, social e físico, claro. Então, nesse equilíbrio, a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre o que pode estar nos levando, né? Que atitudes a gente anda tomando aí que são consideradas aí como hábitos negativos,
né? E o que a gente precisa estar fazendo para estar melhorando aí essas atitudes, esses comportamentos. Certo, prof? O interessante é o aluno fazer o link, né? Do que vem essa abordagem do estilo de vida, desde a aula de epidemiologia, passando ali pela aula de estilo de vida e tecnologia, aula de pirâmide da atividade física, quais são as relações, né, que a gente tem fomentado em relação ao estilo de vida, a adesão à atividade física, o comportamento para a prática da atividade física. Então, o aluno já consegue estabelecer algumas aproximações e já consegue, inclusive, responder esses questionamentos. Isso. Ainda com a gente aqui, olha só esse outro quadro que entrou aí. Tem o contínuo aí do bem-estar. E nele a gente tem dois campos bem interessantes, aí duas setas, aí, uma com um tom avermelhado, alaranjado, e outra com um tom do verde ao azul, né? Então, em qual estágio você está? Em qual etapa desse contínuo do bem-estar você está? Foi até redundante, né, gente? Mas tudo bem. Você está num período em que você está tratando os sintomas, os sinais, as causas, ou porventura você está no outro campo, né, mais elevado, onde você está aí se apropriando aí de atitudes positivas, né? Vou até pedir para abrir a imagem, sem a gente aqui na frente, só colocar a imagem bem grande. Você anda, né? O seu estilo de vida ele está mais voltado para o polo negativo ou para o polo positivo? Se você, porventura, anda aí muito estressado, ou você percebe seus familiares estressados, é um exemplo desse polo negativo. Se você não, você está em equilíbrio, né? A sua saúde mental, a sua saúde física e social está em completa harmonia e equilíbrio, então você está no outro campo, né? É bom a gente observar que isso perpassa pelos comportamentos, né? A gente observar aqui esse primeiro lado aqui, tem um comportamento de risco. Como eu mencionei anteriormente, ele está ligado aí a atitudes negativas onde a gente está tratando aí, tentando, né, tratar aí os sinais, os sintomas, as incapacidades, né? Mas as minhas atitudes, elas não estão tão boas aí e pode aí ter uma sombra negativa aí que pode, quem sabe, levar a uma morte prematura. Ou seja, antes do esperado, né? Você é um jovem, é novo, e aí as atitudes que você anda tomando não são tão legais assim. Em contrapartida, se você é um rapaz ou uma moça, da qual você tem mais atitudes, comportamentos aí que são preventivos, né? Você tem aí o seu nível elevado de bem-estar, então você está buscando aí um maior equilíbrio, que é isso que a gente busca aqui ao longo das nossas aulas, né? Buscar esse equilíbrio aí entre esses três campos, o físico, o mental e o social. Você quer acrescentar algo, prof? Só exemplificar para o aluno, porque na verdade a gente está demonstrando aí o contexto do hábito, né? Do hábito de vida que nós temos no nosso cotidiano. Então, não necessariamente você ter um episódio de estresse significa que você está no polo negativo. Até porque todos nós passamos por situações estressantes, né? Sim. Agora, a grande questão é ter equilíbrio, é controlar esse estresse, né? É minimizar isso, ter rotinas que possibilite o menos de estresse possível. Então, a dica nesse contínuo é, quanto mais sintomas você juntar aí de hábitos negativos, por exemplo, fumo, o álcool, a questão do estresse, falta de comportamento de exames periódicos. Então, quanto mais sintomas ali você juntar, mais perto você vai ficar do polo negativo. E a tendência é isso ir ficando mais vermelhinho, você pode ver que ele começa meio amarelo e ele vai tonalizando até chegar ali numa consequência de morte prematura, advinda justamente desses maus hábitos, né? Desses hábitos negativos. Que são os comportamentos de risco, né, prof? E a mesma coisa vai estar na questão do comportamento preventivo. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu insiro atividade física, eu faço exames periódicos, eu controlo meu estresse, mais perto do bem-estar eu vou ficar. Isso. E aí nós temos aqui um segundo quadro, né? Mostrando aqui esses fatores que podem influenciar esse contínuo da doença ou do bem-estar, né? Então, o que pode ser contabilizado, o que pode ser observado aí, né?
os hábitos, né, de vida dos pais. Então, normalmente a gente acaba pegando, né, esses hábitos de vida dos nossos pais. O avanço tecnológico também, né, essas mudanças de perfil aí na vida da população, muito tempo aí em repouso, por tempo indeterminado, na frente das telas, também pode ser um fator que influencia, no caso aí, as doenças. A questão dos hábitos alimentares, né, da atividade física na infância. Então, quando a gente pensa nisso, prof, vem aqui com a gente. Pode deixar no fundo pequenininho e vem aqui com a gente. Olha só, prof, quando a gente pensa aí, por exemplo, nesses hábitos, né, alimentares, hábitos de atividade física da infância, né, a gente pensa aí na importância da educação física, né? O quão a educação física é importante, justamente para te incentivar, né, a ter um estilo de vida mais saudável, mais ativo, mais proativo, né, prof? E tem uma outra questão que a aula de educação física, a partir do momento que ela trabalha o processo de educação e saúde, você, estudante, pode também trabalhar esse processo com sua família. Então, mesmo que essa família tenha hábitos negativos predominantes, você, a partir das aulas de educação física, você pode começar um processo de educação, de conscientização, lembrando sempre que a mudança tem que partir da própria pessoa. E aí, às vezes, dizem assim, professora, mas não vai dar mais certo com meu pai, com a minha mãe, porque eles já estão culturalmente ali com os hábitos definidos. Mas pode dar certo com seus filhos, com a família que você vai constituir. Então, essa questão do hábito, ela também perpassa para a questão cultural, a convivência, né? Então, por exemplo, você quer saber como que você tende a ser? Olhe para o seu pai, olhe para sua mãe. Se ele é mais gordinho, se ele é mais cheinho. Se você não mudar seus hábitos, você vai ter aquele mesmo destino ali. Por quê? Porque é cultural. Professora, então eu vou mudar meus hábitos. Muda. Se você percebe que tem gente que tem doença crônica na família, então você já sabe que se você não cuidar, você também vai ter. É um alerta aí, né, prof? Essa questão dessa observação, dessa conscientização, ela é muito importante ao longo da vida. Exato, né? Até mesmo para ajudar o seu pai e a sua mãe, que não teve essa oportunidade de educação, de instrução. Muitas das vezes ele não conseguiu terminar o ensino médio, o ensino fundamental. Então, você tem a oportunidade de ajudar a sua família também nesse sentido. E aumentar a expectativa de vida, né, gente? Porque como tendência, né, prof, modificando esse estilo de vida, esses comportamentos, a gente aumenta também a nossa chance de viver um pouco mais. E nada melhor do que você chegar lá à sua velhice, né, na terceira idade, chegar com disposição, com vigor, com uma boa capacidade funcional, independente. Quem é que não quer, né? E isso é fruto dos hábitos que a gente vai cultivando ao longo da vida. Eu sempre falo, prof, eu espero chegar na minha velhice, porque é um bônus que a gente tem chegar na velhice. Chegar na velhice, mas chegar bem, gastando dinheiro com viagem, não com medicamento. Perfeito. Né, gente? Então, a gente começa com a mudança aqui. E aí, nesses fatores aí que influenciam, tem a questão aí de comportamento de risco, né, prof? Que é o sedentarismo, a alimentação inadequada, o alcoolismo, o estresse, tudo isso aí são comportamentos de risco. Em contrapartida, nós também temos aí alguns comportamentos que são comportamentos aí positivos, que aí pode entrar a inserção da atividade física, o controle do estresse, a alimentação mais balanceada, exames periódicos, isso também conta, tá, gente? Perfeito. E aí os bons relacionamentos, essa parte social, essa parte de envolvimento com outras pessoas também vai contar positivamente. E lembrando que são dois extremos, né? Então, quanto mais perto você tiver do bem-estar, mais hábitos positivos você tem. E quanto mais perto você tiver da doença, da morte prematura, mais hábitos negativos você tem. Não é só um hábito, é um conjunto de hábitos. E depois se tornando tudo muito crônico, né, prof? Isso, é um conjunto. Lembre-se sempre disso, é um conjunto. Então, se você tem apenas um hábito negativo, começa a mudar ele. Agora, se você tem 3, 4 hábitos negativos, você precisa mudar para ontem, porque a sua saúde está comprometida. Ela está pedindo socorro. Então, dá uma olhada aí no slide. Agora, a gente vai abrir o slide maior para vocês acompanharem a continuação disso. Então, é bom estar observando para que lado a minha setinha está apontando, né, prof? Se são para os comportamentos preventivos ou para os comportamentos de risco, tá?
E aí a gente observa aqui o estilo de vida na adolescência, né? Nesse período aí de 10 a 11 anos, né, a parte aí da infância e já na adolescência e entrando na fase adulta aí, é um período aí da maturidade sexual, né? Nessa fase a gente observa aí que o indivíduo, ele adquire hábitos e valores que estão presentes na vida adulta. Então já está ali meio que consolidado, né, prof, nesse período. E aí, é importante, a gente deixa aqui até marcadinho para você notar isso aqui, ó. Que a prática regular da atividade física e o consumo de frutas e verduras, né? Elas são aí determinantes para esse comportamento preventivo. Então, você está nessa fase, é bom que você observe com mais cuidado, com mais cautela, esses teus comportamentos. Certo? É um fator interessante observar aí, é que jovem, geralmente nessa idade, ele quer comer tudo, né? E diz assim, não vou engordar. Depois dos 30, você vai ver as tuas células de gordura tudo inchando, né? Exato. Tudo crescendo. Então, é importante ter os hábitos no período da infância, que isso também vai ser determinante no número de células de gordura, principalmente, mas também na fase aí da adolescência, que é o slide que a professora Iris está mostrando aí para vocês. Isso. E aí a gente agora vai conhecer um pouco dos hábitos de vida negativo. Eu acredito que você deve conhecer vários deles, né? Então, assim, essa imagem ela é bem representativa, né? Ficar ali no sofá, muito bem acomodado, sem expectativa de fazer alguma coisa diferente, a não ser comer, jogar e, por exemplo, ficar aí no computador, né? Qual que é Isso é um exemplo, aí, né? Esse estágio aí, pré-contemplação, né? Lembra da aula de epidemiologia? Lá no início das nossas aulas, quando a gente se apresentou, né, Pro? Nós apresentamos, a gente falou sobre isso. E aí, por que o estilo de vida ele é negativo? Então, o estilo de vida aí, ele é um dos principais fatores de expansão de doenças crônicas, que a gente já comentou aqui. E elas são degenerativas. Nós temos alguns exemplos aqui, ó. A nossa personagem aqui tá com os pés aqui escaldando, e ela não tá muito bem, não. Eu acho que essa nossa personagem, ela já adquiriu uma osteoporose, uma obesidade, uma diabetes, um câncer, hipertensão arterial, doenças cardíacas. Então, tudo isso e muito mais estão dentro desse combo do estilo de vida negativo, gente. Então, percebam, né, que esse comportamento que a gente deve já estar observando desde a infância, e se não teve oportunidade, já está buscando melhorias, mudança aí na fase da adolescência. Se não acontecer essa mudança, pode gerar aí essas doenças crônicas, essas doenças degenerativas, né? E claro, se a gente associar aí uma alimentação inadequada e o sedentarismo, né, o nosso personagem lá do início da capa do slide, vocês vão perceber aí que vai ter aí um acometimento aí de diversas doenças, né? Então, a gente tem que estar sempre observando esse equilíbrio, né? A palavra de hoje, da aula de hoje, é a palavra equilíbrio, né? Uma professora minha da época de faculdade falava que a gente, por exemplo, na questão da alimentação, que a gente poderia comer de tudo, né? Só que a questão é a quantidade, né? Não é o excesso, né? A questão do sedentarismo não é que você não possa ficar no sofá, não é que você não possa se acomodar, se sentir confortável. Você pode, todos nós podemos, né, prof? Sim, tem um momento de descanso. Isso. O problema é a forma demasiada. Tudo em demasia, até água, vai fazer mal pra gente, né, prof? Um ponto importante nesse slide é que o aluno entenda que é negativo por quê? Porque potencializa, né? Então, assim, não é que o estilo de vida negativo é o que faz você ficar obeso. Ele potencializa, porque a obesidade vai ter outros fatores que a gente precisa considerar. Câncer é a mesma coisa, osteoporose, diabetes, então são inúmeros fatores que ocasionam essas doenças. Mas o estilo de vida negativo, ele potencializa isso. Ele vai favorecer todo esse conjunto, né? Às vezes você prof? tinha um indicativo de ter a doença, mas aí você inserindo hábitos positivos, você consegue meio que estagnar aquilo ali e ele não vai acometer você ao ponto aí de diminuir sua qualidade de vida. Você vai conseguir controlar, por exemplo, viver com a diabetes, viver com a hipertensão, mas se você tem estilo de vida negativo, você potencializa
todas essas doenças e mais um pouco, né? Que a gente não trouxe tudo aqui. Quando a gente fala de potência, a gente lembra logo de matemática, né, prof? Isso. Então, quando leva lá a potência de 2, potência de 3, se multiplica por 2, por 3, por 5. E aí, se já existem casos aí na sua família, né, de alguma dessas doenças, né, essa potência fica maior ainda, né? Mas a gente pode interromper esse processo e evitar essas doenças crônicas. E aí agora a gente conhece um pouco mais sobre alguns tipos de hábitos que são negativos. Por exemplo, nós temos o tabagismo, né? A alimentação inadequada, o repouso insuficiente, o abuso de bebidas alcoólicas, o uso de drogas, o estresse elevado e o mais cruel de todos, né, prof? O sedentarismo. Então vem aqui comigo, deixa a tela pequenininha lá no cantinho e vem aqui com a gente. Então, prof, quer dizer que se eu estou aí dentro desses 7 campos aí, eu estou num estágio muito perigoso, né? Então, tem uns testes que a gente faz, inclusive tem um questionário que a gente consegue fazer essa avaliação para saber o perfil de estilo de vida. Mas aí você vai fazer assim, é observar mesmo, você vai olhar esses fatores aí, e você vai dizer, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui não está legal. Então, se você tiver mais de 2... já pode começar a se preocupar, que você já tem aí, né, que cuidar, porque daqui mais um tempo vai aparecer uma doença crônico-degenerativa aí. A gente fala você, mas talvez você não tenha nenhum desses hábitos ou tenha em escala menor, mas você observa seu pai, sua mãe, seu tio, algum ente querido seu que está indo para um caminho não muito legal. Então, a proposta da nossa aula aqui é que você tenha essa consciência, você absorva, né, essa informação e você consiga, né, transmitir essas informações e ir causando mudanças, né? Incentivando, né, motivando essas pessoas a também terem mudança de hábito dentro da sua casa também. E aí, em relação à questão do uso das drogas, né, não é só as drogas ilícitas, a gente também fala das drogas lícitas, porque tudo em demasia vai fazer mal. Perfeito. Então, o uso de medicamento sem orientação médica, tudo isso vai potencializar ali algumas reações, algumas contraindicações no seu organismo. Então, tudo tem que ser controlado, né? Tudo a gente precisa ter o equilíbrio e sempre estar se observando você, observando sua família, observando o entorno e um ajudando o outro, para que a gente consiga melhorar essa qualidade de vida. Isso. Agora acompanhe no slide para a gente ver um pouco mais desses hábitos aí que são negativos. Então, nós falamos aí do alcoolismo e nós temos aqui que o Departamento de Vigilância, né, de Doenças e Agravos Não Transmissíveis de Promoção à Saúde, do Ministério da Saúde, ele adverte. Ele diz o quê, prof? Que crianças e adolescentes não devem, em hipótese alguma, fazer uso do álcool, né? O consumo vai afetar a maturidade cerebral, o aprendizado, a memória e ainda pode prejudicar o desenvolvimento dos jovens. Tá vendo, gente? Pode prejudicar aí drasticamente a sua memória. E esse consumo de álcool ele tem sido cada vez mais precoce, né? Na faixa etária aí de jovens e adolescentes, né? Então, até mesmo a dependência, depois de você ficar ali dependente do álcool, então, quanto mais cedo você fica dependente também. Então, ter cuidado em relação a isso. E aí a gente abre esse alerta aí, né, que esse álcool, ele também vai afetar os órgãos e todos, né, aliás, os tecidos do corpo, tá? Tem também aí o aparelho digestivo, ele também pode ficar prejudicado. O fígado também, né, pode ficar destruído. Então pense bem, né? Você ainda não ingeriu álcool ou se você já ingeriu, procure tomar um cuidado maior, uma atenção maior com relação ao álcool. Muita gente inicia, né, a sua vida aí, na adolescência, na vida adulta, buscando aí se inserir na sociedade através do álcool, né, as amizades. Então, assim, a gente tem que estar observando essas questões, porque mais tarde a gente pode estar acabando gastando mais recursos financeiros, tentando acabar, né, com esse vício, do que se lá atrás, né, quando mais novo, eu poderia ter recusado o primeiro copo, né, prof? Sim, com certeza. Às vezes também por curiosidade, né? O jovem vai por curiosidade ali,
quer experimentar, então evitem, né? Procurem evitar esse comportamento de risco aí. Isso, porque o álcool ele também vai diminuir a expectativa de vida, né? Em até 20 anos. Temos também aqui o tabagismo, né, gente? Então, esse tabagismo aí é o ato aí de consumir cigarros ou outros produtos que contenham aí o tabaco, né? Ou a droga, que tem um princípio ativo aí com a nicotina. Essa fumaça, principalmente aí do cigarro, essa mistura, ela tem aproximadamente aí 470 substâncias tóxicas diferentes. Então, perceba o quanto que isso pode prejudicar o organismo do ser humano. Essas substâncias também, elas trazem aí diversos agravos, né, aos sistemas, né, aos órgãos, e ela tem aí cerca de 60, né, 60, como falo, prof? Componentes cancerígenos, né? Substâncias cancerígenas. Isso, perfeito. Ainda falando aqui sobre as causas, né, o uso derivado do tabaco, nós vemos aqui que 50 doenças, né, são estimadas aqui diferentes, são causadas aí pelo tabagismo, né? Entre elas, essas doenças cardiovasculares, nós podemos citar a hipertensão, o infarto, a angina e o derrame, né? Então, pode ser causada aí pelo tabagismo. Esse tabaco, ele vai diminuir as defesas do organismo, né? E ele tende aí a aumentar a incidência, tá? De adquirir aí doenças como a gripe e a tuberculose, tá? Aqui são só alguns pontos que a gente está citando com relação ao tabagismo. Um outro campo que a gente mencionou lá nos slides anteriores foi o sedentarismo, né? O nosso personagem ali, o Garfield, ele está bem acomodadinho, já comeu, já descansou, seu controle na mão, né? Ele não está nem pensando ali em se exercitar. Só que esse sedentarismo, ele é uma falta, né? Ele é uma diminuição dessa atividade física regular, né? Esse comportamento mais de repouso. Esse sedentarismo, ele pode ser compreendido aí como um comportamento que é diário, né? Então, você faz hoje, faz amanhã, faz depois, e assim vai indo. E ele é destinado aí a um conjunto de atividades que não aumentam o significativo gasto energético, tá? Em relação aos níveis de repouso e as atividades com baixo dispêndio de energia. É interessante o aluno entender que quando se fala de sedentarismo, a gente fala de gasto de energia diário, considerando, por exemplo, que você tem lá 2.500 quilocalorias por dia, que é o que você consome de energia, e você não gasta aquelas 2.500, né? Então, é o gasto insuficiente ou pouco, né, de energia ao longo do seu dia. Então, a gente tem duas terminologias, tem o sedentarismo, que vai estar associado a esse não gasto, ou esse pouco gasto energético, e o comportamento sedentário. O comportamento sedentário são hábitos, né, que a gente vai tendo ao longo do dia e que não necessariamente seja o sedentarismo. Por exemplo, o fato de você ficar sentado assistindo a aula da mediação é um comportamento sedentário. O fato de você ficar deitado ali assistindo TV é um comportamento sedentário. Mas não pode ser considerado sedentarismo se eu não tiver uma análise do seu gasto energético diário. Então, o sedentarismo vai exigir um pouquinho mais do que o comportamento sedentário. Isso. Um outro campo importante a gente ressaltar é o estresse. Então, o que seria esse estresse aí? Ele é um estado afetivo ou emocional, né? Que é utilizado para descrever as mudanças internas que as pessoas sofrem em situação que as mesmas reconhecem como potencialmente, lembra lá da potenciação que a gente mencionou? Então, que são ameaçadoras ao bem-estar. Então, esse estresse ele é uma forma de fuga, né, de luta. E quantas vezes a gente não já ficou estressado, né, prof? E quantas vezes a gente ainda vai ficar estressado? Diariamente a gente vai ter essa resposta, né, de fuga ou luta. Isso. Então, esse é um fator também que merece um olhar mais atento. E aí a gente fala agora um pouquinho sobre essas reações fisiológicas desse estresse. Então, tem 3 pontos aí que são interessantes a gente apresentar, né? Que é o alarme, a resistência e o esgotamento. Então, lá no alarme eu tenho aí uma estimulação do organismo para se defender,
né, nesse momento de estresse. No momento da resistência, esse agente estressor, ele não desaparece e o organismo tenta se recuperar. E aí, quando eu já não consigo mais, que eu já estou no esgotamento total, vem essa resistência orgânica que ela começa a declinar, né? E aí, qual é a sua reação? É bater na mesa? É chutar o balde? É brigar com todo mundo? E aí, a gente observa aqui, prof, alguns sintomas que a gente pode estar observando que a gente pode estar aí num estado de estresse. Então, tem aí a depressão, né, muito comum, muito falado ultimamente, a irritabilidade, a hipoglicemia, né, a cognição diminuída, as alergias, as dores musculares e articulares, os problemas digestivos, as defesas em baixo, as vertigens, fadiga, dor de cabeça, ansiedade. Então, esses sintomas aqui, eles são muito presentes, né, quando nós estamos estressados. E aí agora a gente precisa entender como que a gente faz para controlar esse estresse, né? Porque esse estresse, como a professora Elisângela mencionou, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Ele está dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na escola, né? Ele está em todos os campos, até mesmo com nossos amigos, né, prof? Sim. E aí a gente tem que buscar o quê? O controle, né? O equilíbrio nesse cotidiano nosso e observando e reservando aí um tempo, né? Reservando um tempo para a prática de exercício físico, tá? Um tempo para o descanso, um tempo para atividade de lazer, para buscar tirar esse estresse da vida da gente. E é importante, nesse controle do estresse, que você pegue algo que realmente você gosta, que te deixe relaxado, que você consiga realmente liberar ali as energias, para que você consiga ter esse controle diário. Então, é bom a gente ter um hábito que diz assim, vou fazer isso me relaxa. Lembrando que não pode dizer assim, não, professor, eu relaxo tomando uma cerveja, eu relaxo fumando um cigarro, né? Porque aí ele vai estar substituindo um hábito por outro, né? Exatamente. Mas ter cuidado com isso. Isso. Um outro hábito também que chama atenção é a alimentação inadequada. Então, assim, o uso de muitos fast food, né? No nosso dia a dia, né? Quando a gente entra na vida adulta, a gente tem a tendência de tentar correr bastante para dar conta de tudo, né? E vez por outras a gente acaba fazendo uma alimentação inadequada, não dá tempo nem da digestão, né, prof? E aí a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Aqui as regiões do Brasil, tá? Elas apresentando aqui as porcentagens, né? Com relação a essa alimentação inadequada. Nós temos, por exemplo, aqui na região norte, o excesso de peso infantil de 5 a 9 anos está cerca de 25,65%. O excesso de peso infantil entre os 10 e os 19, né, na adolescência, está em torno de 17,45%. E o excesso de peso na fase adulta está em 47%. Você pode fazer um comparativo com todas as regiões, né, e estar observando o que pode estar desencadeando isso. Será que nessas regiões as comidas são mais carregadas, mais pesadas? Isso pode ser um fator também, né, prof? E aí eu gostar de comer um pouco mais, eu gostar de me acomodar um pouco mais, será que pode ser isso? Também pode estar relacionada à região norte, no caso da alimentação fora de horário, né? Por exemplo, você passa longos períodos ali sem se alimentar. Então, o que acontece? Seu corpo tende a acumular. Isso. Então, tudo que você comer, ele vai levar para o depósito. Então, tem a ver também com isso. Então, não é simplesmente comer demais ou comer inadequadamente. É também comer fora de horário, por longos períodos você ficar em jejum. Então, isso também faz você engordar. Isso. E aí nós temos aqui algumas consequências que podem levar à obesidade das crianças e dos adolescentes. Então, nós temos aí a apneia, a baixa, né, autoestima, eu chamo logo de baixa estima, né, nem de autoestima, é de baixa estima. Problemas respiratórios, estrias, pés inchados, lesões nas articulações, um risco maior para diabetes, pressão alta e gordura no fígado, desvio na coluna, problemas cardíacos e aumento nos níveis de colesterol e triglicerídeos. Eu queria só dar um destaque em relação às estrias, professora, porque é muito comum, né, na fase do período de desenvolvimento,
E não está somente associada à obesidade, não, porque tem o estirão de crescimento, né? Então, quando você está em desenvolvimento, você está crescendo, é comum ter essas estrias e não necessariamente você está obeso porque você tem estria. É o estirão de crescimento que vai estar associado ali. E aí nós chamamos agora vocês, vem aqui com a gente, para vocês estarem acompanhando aí a nossa matéria jornalística sobre os hábitos saudáveis. O nosso corpo reage de acordo com o tratamento que recebe. E não existe nada melhor que cultivar o corpo e a mente com alguns hábitos saudáveis. Comer melhor, dormir bem, se movimentar diariamente. Esses são alguns dos hábitos que devemos ter para uma boa qualidade de vida. Não tenho hábitos saudáveis, nem pratico exercício físico. Sim, eu pratico atividade física, né, porque eu faço bastante caminhada e também eu sempre estou em casa, eu não gosto muito de ficar muito deitada, muito sentada, ou eu estou lavando louça, ou eu estou plantando cebola, ou eu estou capinando quintal, ou eu estou varrendo quintal. Eu me preocupo sim com minha alimentação, só não pratico atividade física. Ultimamente só um futebol na televisão, lógico, né? E fico devendo quanto a parte física, né? Que a gente já começa a se acomodar mais, final de semana, final de tarde, sexta-feira, quer dizer, então você fica devendo. Para levar uma boa vida saudável, não existe regra, e sim uma série de bons hábitos que ajudam a ter equilíbrio emocional e mental. Então, vocês viram aí a externa, né, dos hábitos saudáveis, e agora a gente vai continuar mais um pouquinho falando aí sobre esses hábitos que são positivos. Dá uma olhada na tela aí, o que a gente tem de hábitos que podem ser considerados como positivos. Nós temos aí, por exemplo, a inserção de 1 hora de exercício, 2 litros de água, 3 copos de chá, 6 canções que podem motivar você, 7 minutos de rezada, 8 horas de sono, 4 frutas diariamente, 5 cores, né, no meu prato, quando eu for me alimentar, 9 páginas de livro para serem lidas, 10 minutos de reflexão. Isso aqui são algumas atitudes que você pode começar a inserir e já está promovendo aí alguns pontos, né, de estilo de vida positivos. E por que a gente precisa aí tanto de um estilo de vida saudável? Porque ele vem para melhorar a nossa qualidade de vida, né, e do bem-estar. Ele proporciona aí benefícios da nossa saúde. Aqui está do homem, gente, mas não é só do homem não, do homem e da mulher. Um estilo de vida mais ativo. E aí, prof, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o hábito, né, saudável, ele não se caracteriza por deixar de fazer as coisas boas da vida. A gente viu no slide de capa ali que a gente pode estar inserindo diversas atitudes que vão nos beneficiar, né, prof? Exato. E tem muito a ver também com equilíbrio. Eu acho que essa palavra resume bem, né? Então, a palavra de hoje. Você pode fazer, né, ter alguns hábitos ali, mas sempre com equilíbrio. Isso. É importante a gente estar sempre adotando um comportamento que seja preventivo, agir aí preventivamente incorporando esses hábitos que são saudáveis. Lembra lá na aula 2 que a gente estava falando, a gente até mencionei, mostrei para vocês aí sobre como fazer essa roda girar, né? A gente tem que começar a inserir esses pontos, né? Um estilo de vida aí mais ativo, inserir o lazer, realizar check-ups, uma alimentação mais saudável, né? Então, tudo isso vai fazer com que o meu estilo de vida, a minha vida se torne mais saudável. Então, a gente tem algumas dicas para expor para você. Você pode nos falar a primeira, prof? Então, a primeira dica aí é tenha uma prática regular de atividade física. Então, inserir ela no seu cotidiano diariamente. Isso. Qual é a dica 2, prof? Precisamos mudar os hábitos alimentares. Então, se você não come no horário certo, não ingere frutas, legumes e verduras, por exemplo, não deixe seu prato verdinho, né, ali com aquela mistura de cores, tá na hora, então, de adotar hábitos alimentares saudáveis. Isso. Então, nós já falamos de movimento e já falamos de nutrição. E da mente, prof?
Adote um comportamento preventivo, e aí esse comportamento preventivo, eu já fiz a menção dele numa aula anterior, ele vai desde o uso do cinto de segurança, protetor solar, exames preventivos, uso de preservativo, então envolve todo um contexto, comportamento preventivo e também cuidar da saúde mental, vai estar relacionado aí. Perfeito. E aí nós entramos agora no nosso pentáculo do bem-estar. Então, esse pentáculo ele tem 5 pontas aí interessantíssimas, que são o quê? Atividade física, o comportamento preventivo, os relacionamentos, o controle do estresse e a alimentação. Em alguns fala alimentação e nutrição, que a gente está tratando da mesma coisa. Então, nesse pentáculo, como eu já mencionei, nós temos esses 5 campos que devem ser observados, né? E devem estar em total equilíbrio, né? Para que a gente obtenha essa saúde. Lembra que a gente falou que a saúde ela não é simplesmente a ausência de doença? Pois é. Então, a gente insere aí um bem-estar físico, né? Esse meu corpo, ele começa a trabalhar bem, ele começa a trabalhar mais e melhor, né? Com mais qualidade. Esse meu lado espiritual, esse meu lado, esse meu lado mais introspectivo, eu começo a observar também os valores, quais são os meus planos de vida, eu começo a ter uma expectativa melhor. Esse meu lado social aqui também, ele também está incluído aí nessa saúde. Então, eu estou observando aqui os meus relacionamentos, se eles são relacionamentos saudáveis, se eles estão em total harmonia. E claro, né, gente, a nossa saúde, ela passa pela nossa cabeça, né? Se a nossa cabeça está bem, o nosso corpo também vai estar bem, né, prof? Ele vai estar caminhando para o bem. Então, a gente tem que buscar aí necessidades, né, de conhecimento e desenvolvimento pessoal. Isso vai nos ajudar bastante. E aí, eu venho aqui com você, vem aqui com a gente rapidinho, para a gente já mencionar aqui. Lá na hora da gente fazer um resumo aí da aula, nossa revisão, eu vou fazer com vocês aí o Mexa-se, tá? E a gente vai poder explicar um pouquinho mais. Então, segura aí. Tchau!